Muito bem, muito bom dia. Muito bom dia, seguidores e seguidoras do Jornal Informativo Popular de Tijucas do Sul e região. Já converso com vocês aí, deixa eu só me organizar aqui, já conversamos. Muito bem, vamos lá ao assunto do dia. Quero mais uma vez desejar as boas-vindas, né, a todos aqueles que prestigiam o nosso trabalho. E algumas pessoas estão perguntando assim, Marcelo, né, Cavalli, o que está acontecendo, né, que não tem aparecido nas redes sociais. Gente, a partir de uma certa idade, né, depois de nós amadurecermos, a gente vai percebendo que tem muita coisa tem algumas coisas que são dispensáveis, né, e outras situações que são necessárias. Então, para melhorarmos a cada dia mais, né, a nossa rede de distribuição de informações, muitas vezes a gente tem que permanecer em silêncio, na observação daquilo que a gente acompanha, né, das notícias que a gente acompanha, para poder, quando vir aqui, trazer assuntos de utilidade pública e assuntos que interessam, né, a nossa população tijuquense. Quero desejar o bom dia mais uma vez para você. Eu só estou dando uma monitorada aqui para ver se está tudo ok aqui com o meu retorno, né, para a gente não ficar falando à toa aqui de repente, né, e não estar saindo o som. O que me traz aqui, né, na manhã dessa sexta-feira, né, é um assunto que para alguns pode ser que não tenha importância, ou às vezes as pessoas podem até questionar, né, o porquê, né, que o jornal está levantando essas teses, essas questões, mas sempre há, né, uma motivação popular. Existe um grupo de pessoas, existem pessoas interessadas no trâmite dos trabalhos, né, políticos do município. Sei que tem muita gente que não suporta ouvir falar sobre política, né? Algumas pessoas estão desgostosas, outras pessoas estão desistindo, né, desse meio. Mas eu digo para vocês assim que é muito importante nós acompanharmos e estarmos atentos, né, a tudo que acontece na nossa cidade. E para adiantarmos aqui para o vídeo não ficar tão grande, né, embora este vídeo aqui ele fique permanente na página do Facebook apenas por 30 dias, mas nós estamos também com o nosso canal lá no YouTube, onde nós subimos esse conteúdo para lá e ele fica permanentemente à disposição da nossa população tijuquense. Gente, é assim, eu tenho aqui alguns cortes que eu fiz da sessão, se eu não me engano, a 24ª sessão ordinária ocorrida, né, nas dependências da Câmara Municipal aqui do município de Tijucas do Sul, no retorno do recesso. E anterior a essa matéria, né, a isso tudo que nós vamos falar hoje, nós correspondemos a alguns anseios aí da sociedade que acompanham o trabalho do Legislativo, né, onde percebe que existem pessoas que gostam de acompanhar e pessoas que se comunicam conosco, né, perguntando sobre alguma situação, alguma percepção, né, muitas vezes percepções que nós mesmos, né, do jornal, a equipe do jornal também tem. E nós temos uma percepção, às vezes a gente não faz a matéria, de repente chega uma mensagem, você viu tal coisa? E aquela pessoa acaba nos incentivando a trazer essa conversa, a trazer essa explanação, a trazer essa matéria, né?
O que a gente vem falar aqui, gente? Há um tempo atrás, né, até um esclarecimento, né? Nós fizemos aqui, não foi um questionamento, né? Nós tornamos público aquilo que acontece com o dinheiro público do município, né? E nós falamos sobre uma compra, sobre o gasto que a Câmara Municipal, que está sendo considerada, né, uma das mais luxuosas da região metropolitana de Curitiba, pelo material, né, que está sendo comprado, pelo material que está sendo adquirido. E nós fizemos, tornamos público nessa questão, e algumas pessoas até, né, foram atrás, né? Teve uma senhora, inclusive, que entrou em contato com a Câmara Municipal, aí colocou um texto grande lá como resposta, que a Câmara Municipal tem que gastar esse dinheiro, que a Câmara Municipal recebe um recurso que ela tem que gastar, né, que é com material rotativo e tal, fez toda uma explanação lá, tudo certinho. Então, enfim, não estamos aqui para entrar no mérito da questão, né? Não estou dizendo aqui se está certo ou se está errado, mas sempre tem uma pulguinha na orelha atrás de alguns munícipes aqui do município, principalmente aqueles que são estudiosos, né, do trâmite legislativo, e nos compete, perdão, e nos compete trazer essa discussão aqui, né? Quero mandar um bom dia lá para o José Marcelo de Lima, que já está dando bom dia, já está aí na nossa live. Você que está aí pode, democraticamente, se você concorda com aquilo que eu falo, se você discorda, dentro do respeito, você pode se manifestar aí. Muitas vezes, né, a gente tem que excluir alguns comentários, porque são xingamentos, são situações, são inverdades, né? E para que a gente, às vezes, não tenha que se movimentar juridicamente, a gente acaba excluindo aquele comentário para evitar, né, situações de sabores, de ter que ficar se encarando aí. E acho que isso aí não leva a nada, ninguém a nada, né? Vamos lá então, gente. Falamos sobre essa questão aí do gasto, né? Foram aproximadamente R$38 mil que a Câmara Municipal gastou, né, comprando equipamentos. A Câmara Municipal veio com essa visão, né, de criar uma independência em alguns trabalhos, né, como é o caso da comunicação. Então resolveu contratar uma funcionária e também comprar equipamentos para realizar os trabalhos de divulgação do Legislativo Municipal. E junto a isso também compraram algumas cadeiras, né? Uma das coisas que eu quero aqui pedir para o presidente da Câmara, já de antemão, que eu não estou aqui dizendo que o senhor está errado, que o senhor está certo, que os vereadores e vereadoras está certo, está errado, não. Eu só estou aqui fazendo algumas cobranças com relação a algo que a gente sente falta, que é a transparência. Porque se fala tanto em transparência, mas nós precisamos que as questões sejam mais específicas. Por exemplo, quanto foi pago em cada cadeira, essas cadeiras que foram compradas? Dizem, né? Por que dizem? Porque não está em lugar nenhum. Né? Eu procurei saber, dizem que custou R$1.800 uma única cadeira. Né? Então, as 9 cadeiras, elas tiveram um custo bem maior. Né? É isso que a população quer saber. Né, essa prestação de conta, que ela seja feita, os senhores que estão gostando de usar as redes sociais, eu vejo que o presidente da Câmara, né, o vereador Juliano Sombreiro, gosta de usar, né, e provavelmente depois desse vídeo meu aqui, depois desta cobrança, é bem provável, eu acredito, né, que pelo mérito, né, o vereador vai se manifestar, e eu acho que se hoje os senhores têm um equipamento bom, se os senhores hoje têm uma assessora de comunicação, alguém tem que falar, né? Quanto custou cada cadeira? Que eu pergunto para o senhor, vereador, quanto que a Câmara Municipal pagou em uma única cadeira? Né? É R$1.800 mesmo? Né? Porque eu procurei e não encontrei, né? Os capachos que o senhor comprou, as cortinas, será que teria como discriminar isso para prestar uma conta para a população, que é o que está sendo cobrado por esse grupo de pessoas que estão interessadas em saber aonde está sendo investido esses valores, né? Mas nós não vamos ficar nessa questão, porque essa questão já é passado, e águas passadas não move moinho, né? Já teve movimentação, a gente já fez a cobrança,
a explanação, né? A gente já fez a matéria, a população já sabe que a Câmara Municipal gastou, né, aproximadamente R$ 38 mil com equipamentos de transmissão, com capachos, né, que são esses tapetes para você pisar em cima, com persianas, cortinas, né, e assim por diante, para deixar bonita o balcão, para o púlpito lá, né, da Tribuna Cidadã também foi modernizado, enfim. Eu não estou aqui para dizer se está certo, se está errado. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para pedir uma melhor transparência. Então, seria possível, né, a Câmara Municipal, quando faz uma compra, fazer uma publicação completa, né, do edital, constando os valores, ou então o presidente da Câmara prestar conta para a população aqui de cada compra que é feita, né, quanto que foi gasto, quanto que foi pago, quem foi que vendeu, né? Então, é isso que a população está pedindo. Tá? Por que disso? Por quê? O assunto estava quieto, tranquilo, a gente tornou público o valor que foi gasto, algumas pessoas, de certa forma, entenderam que é o direito da Câmara Municipal, tranquilo, cada um se expôs, cada um colocou ali dentro da democracia ali a sua opinião, que isso eu acho muito bacana, que as pessoas opinem, né? Nem sempre as pessoas vão concordar com aquilo que eu estou falando, mas é importante que as pessoas façam suas colocações daquilo que sentem, daquilo que percebem, né? Mas aí então estava quieto esse assunto, e ontem, né, acompanhando as transmissões ali da Câmara Municipal, que é o trabalho que a gente gosta de fazer, eu sempre gostei, né, de fazer esse acompanhamento, foi aprovado por unanimidade lá um projeto de resolução, né, de 2025, que pede aqui, né, que foi constatado, eu vou colocar até os cortes aí para vocês, para ficar bem claro isso aqui. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, ou que tem isso, aquilo, aquele outro. Eu só estou tornando público isso, porque é um anseio da população, e ninguém está pedindo nada demais. Afinal de contas, lá no início da gestão, nós ouvimos palavras como, né, eu vou mostrar como é ser um vereador de verdade, nós vamos mostrar como é uma Câmara Municipal unida, tal, essas promessas que foram feitas lá no início da gestão, certo? Então, é assim, segundo o conteúdo que você vai ver, que não sou eu que estou produzindo, é um conteúdo que foi gravado ontem durante a sessão, a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal, foi constatado a necessidade de uma abertura de linha de crédito, tá? Mas espera lá. Aí a pessoa que me mandou mensagem: Marcelo, você não acha estranho? Porque até esses dias a Câmara Municipal estava gastando R$ 38 mil, né, com cadeiras novas, com equipamentos de transmissão, contratando uma nova funcionária para fazer o trabalho, né, estando à frente, né, do trabalho da comunicação da Câmara Municipal. E agora a Câmara Municipal apresenta um projeto de resolução de 2025, dizendo que foi constatada a necessidade de abertura de crédito, de empréstimo. Eu acredito que seja isso. Inclusive, né, o presidente da Câmara não estava presente porque estava em viagem, e isso foi justificado, né, pelo vice-presidente, o vereador Adilson Oliveira, que tomou a frente ontem da presidência. Ele, inclusive, unicamente foi o único, né, que discutiu a questão da necessidade da aprovação desse projeto, né? Agora, o que nós queremos saber, o que a população tijuquense quer saber, é por que a Câmara Municipal, que sempre devolveu dinheiro no final do ano, né, sempre devolveu recurso, eu não sei nominar agora, relacionar aqui para vocês, né, quantas benfeitorias que foram feitas, mas acho que foi feito reforma em hospital, foi feito, se eu não me engano, lá onde era o projeto, né, foi feita uma grande reforma lá também, na gestão lá do então presidente José Antônio dos Santos. Também foi feita uma devolução de recursos no final do ano, devido à economia que foi feita na Câmara Municipal, na gestão, né, do então presidente vereador Ricardo Oliveira.
E eu não estou dizendo que não vai ser devolvido nada, até porque eu não tenho bola de cristal aqui para saber o que vai acontecer no final do ano. Mas o que surgiu uma preocupação com referência à Câmara Municipal de Tijucas do Sul é porque, qual que é a necessidade exatamente, porque não está específico. Tá? Eu vou colocar o vídeo para vocês aí, para vocês entenderem melhor. Deixa eu só... Eu vou ter que liberar o áudio aqui. Espera ter um pouquinho de paciência aí, que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu trabalho sozinho, né? Mas eu vou colocar para vocês a apresentação do projeto e depois eu vou colocar também a discussão que foi discutida, né, por um único vereador, que estava, então, como presidente da Câmara ontem, né, na ausência do vereador presidente, né? Então, só para você entender, para a gente continuar conversando sobre isso, eu vou colocar para você aqui, deixa eu só liberar o áudio, ele vai duplicar um pouquinho o áudio aí, mas não esquenta a cabeça, tá? Vou silenciar o meu aqui, assista, daí a gente volta a discutir esse assunto. Na ordem do dia, a apresentação do projeto de resolução de número 7 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Solicito a leitura da justificativa. Projeto de resolução número 7 de 2025. Justificativa. Tendo em vista que durante o exercício financeiro de 2025 foi constatada a necessidade de readequar algumas dotações orçamentárias para a cobertura de despesas da Câmara Municipal, despesas essas relacionadas com a continuidade do desenvolvimento das atividades institucionais. Propomos esse projeto de resolução que tenha amparo na Lei Federal de número 4.320/64, na Lei Municipal número 987 de 2024, Lei Orçamentária Anual e no regimento interno desta Casa. Por ser matéria de interesse público, vez que para a continuidade de algumas atividades será necessária tal alteração. Esperamos a aprovação deste projeto pelo plenário. Projeto de lei do presidente Juliano dos Santos, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vice-presidente Adilson Luiz Oliveira e Pedro Luiz da Rocha, segundo secretário. Coloco em discussão o referido projeto. Esse projeto, na verdade, é só mais uma adequação, né, dessa casa e uma abertura de crédito, na verdade, para um crédito suplementar. Coisa que a gente vai precisar futuramente, aí até o final do ano, e a gente precisa dessa suplementação para não se apertar para o final do ano aí. Então, a gente faz de uma vez só agora e depois não precisa fazer mais, né? Coloco em votação. Aprovado. 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 Determina a publicação do projeto. Esse aqui. Deixa eu liberar meu áudio aqui. Eu percebi aqui, bom dia, né, ao presidente da Câmara, inclusive está participando aqui, achei bem importante, até para esclarecimento. Isso é muito importante, vereador. Quem fala ali na necessidade, né, inclusive ali o vice-presidente, ele fala ali para não se apertar. Então, é isso que é bom esclarecer. A população está entendendo que a Câmara precisa de mais dinheiro. É isso que precisa ser esclarecido, né? Que a Câmara está prevendo, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aí. A Câmara está prevendo um aperto. É isso que deu para entender, segundo a fala ali, né, do vice-presidente vereador Adilson Oliveira, né? Ele fala que é uma linha de crédito. Então é isso que a população entendeu como empréstimo, né? Aí o presidente da Câmara, né, está aqui. O senhor fala aqui do portal de transparência, vereador. Eu quero dizer para o senhor, eu vou mostrar aqui, inclusive, ao vivo, que o portal de transparência não é tão transparente assim, né? E outra, as pessoas têm certa dificuldade
para conseguir algumas informações lá, né? Eu acho que seria bem bacana, por exemplo, talvez fazer um vídeo, talvez através do setor de comunicação da Câmara Municipal, né? Para mostrar, por exemplo, quando uma pessoa quer saber quando um vereador ganha, né? A dificuldade que ele encontra ali para saber, né? Quanto que a Câmara Municipal, quanto que é a folha, né, de pagamento da Câmara Municipal. Isso aqui são anseios da sociedade, tá, vereador? Não é uma afronta do jornal, eu só estou pedindo aqui para que as coisas fiquem mais claras, né? Então, eu só vou corresponder aqui, né, por questão de respeito, até porque a Câmara Municipal está sendo provocada e já de imediato aqui na pessoa do presidente, já está aqui participando da transmissão. Eu acho isso muito importante, muito democrático, né? Até agradeço. Mandou um bom dia ali, né? Já sobre as postagens, estamos respondendo lá. Sobre as postagens anteriores, né? Do gasto. O senhor poderia me falar, então, já que o senhor está aí, quanto foi paga em uma única cadeira daquela? É 1.800 mesmo ou o pessoal está exagerando, vereador? Eu não vou fazer conta aqui agora, né? Mas só para saber, né? Aí algumas pessoas, daí inclusive o senhor fez um vídeo também, dizendo que há mais de 20 anos, né? Ou fazem 20 anos que as cadeiras da Câmara Municipal não foram trocadas. E eu fui buscar esta informação, eu não sei se o senhor tem que talvez corrigir ou confirmar isso, né? Mas segundo o levantamento que o Jornal Informativo Popular foi fazer, as cadeiras foram trocadas, sim. E não fazem muito tempo não, vereador. Aquelas cadeiras que foram reutilizadas agora, elas foram trocadas quando a Câmara Municipal saiu lá daquela, onde é hoje a Secretaria de Assistência Social e foi para o prédio novo, né? Foram alocadas cadeiras novas lá. E o senhor disse que fazem 20 anos que as cadeiras não são trocadas. Eu só estou perguntando, tá? Não estou colocando ninguém contra a parede. É só porque existem algumas situações que são faladas em vídeo, que eu acho que tem que se tomar um certo cuidado, porque as pessoas sempre usam né, o nosso WhatsApp para perguntar, escuta, mas é isso mesmo? Enfim, né, a gente vem aqui, abre essa conversação. Sabe por quê, vereador, que eu faço isso? Porque, por exemplo, eu já participei de várias sessões na Câmara onde os vereadores falam o que querem, né? Por exemplo, ontem o vereador Adilson Oliveira abriu, né, ali no final, durante a palavra livre, algumas situações de cunho grave, né? Algumas atribuições aí, né? E falou, fez o uso, e ninguém pode interromper, né? Então, quem está no plenário ali, por exemplo, não pode levantar a mão e dizer que está certo, que está errado, vai ter que se inscrever na Tribuna Cidadã. Eu acho um absurdo, né? Também eu quero fazer uma crítica aqui, eu acho um absurdo, né? O cidadão ter apenas 5 minutos para fazer a utilização da Tribuna Cidadã, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que deveria ser, no mínimo, 15 minutos reservado, nem que a sessão começasse um pouquinho antes, para que as pessoas possam fazer as suas colocações ali, né, de forma completa. Eu vejo que tem pessoas que chegam ali e levam anotados seus papéis ali, de repente acaba explanando somente pela metade, né? É outra situação também, quem sabe, uma sugestão, né, aumentar o tempo da utilização da Tribuna Cidadã, né? Vamos lá. O presidente fala assim que vai fazer um vídeo, sim, né? Inclusive, estamos de portas abertas. Isso a gente sabe, vereador, o senhor sempre fala desde o início, né? E pregamos com transparência para melhor divulgação. Vereador, olha, com o investimento que o senhor fez aí na Câmara Municipal, R$38 mil, eu quero dizer que a população não pode ter dúvida nenhuma com relação à utilização da verba pública dentro da Câmara Municipal, né? É um investimento muito alto, entende? A gente sabe, né, quando a gente fala assim, olha, com tanta necessidade que o município tem, esses recursos, né, tem pessoas que acham que é supérfluo comprar cortina, comprar capacho, mas tudo bem, é um capricho, né, que o senhor tem, que os vereadores têm com a Câmara Municipal, inquestionável, e é direito, como foi falado, né, então não estou dizendo aqui que está certo, que está errado. Só a questão
da transparência, né? O senhor pode dizer para nós, faz 20 anos sim, o senhor confirma? Tá bom, vamos correr atrás dessa confirmação, até porque fica ruim, né? O senhor fala uma coisa, nós falamos outra, né? 20 anos que não eram trocadas as cadeiras da Câmara Municipal. O senhor está confirmando isso na live aqui. Dá uma conversadinha com o ex-presidente da Câmara, o vereador Ricardo Oliveira, o vereador, hoje, né, o atual secretário de Obras, José Antônio dos Santos. Pergunta para o vereador quando que foi trocado essas cadeiras. Eu acredito que não fazem 20 anos. Fazem aproximadamente 10 anos que nós fazemos esse serviço aqui no jornal, né? E eu acompanho a Câmara Municipal há todo esse tempo, né? 20 anos, bom, enfim. Vamos lá, então. Ele continua ali, né? Quando tiver algum assunto assim, né? Podemos fazer até uma live com você e deixamos tudo transparente. Vereador, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor não precisa fazer live comigo mais, né? O senhor pode, a hora que, né? Mas o senhor tem hoje uma estrutura, né, na Câmara Municipal, que o senhor de dentro da Câmara Municipal, dentro da Câmara Municipal o senhor pode fazer tudo isso. Até porque os senhores não gostam muito da imprensa, né? Os senhores não gostam muito da imprensa. A gente já percebeu isso, né? O jornal, inclusive, responde processo, né? Arquitetado aí por um vereador, sempre uma espécie de uma censura, né? E com relação à censura, e com relação a essa questão aqui, nós não estamos fazendo nada demais, tá, vereador? Inclusive ontem, infelizmente, né, para a infelicidade do povo tijuquense, um dos vereadores disse que às vezes desanima. Isso revolta a gente, sabe por quê, vereador? R$ 8.743,14 ganha um vereador, aqui em Tijucas do Sul. Tudo bem. Houve algumas críticas aí, né, com relação de que trabalham só uma hora por dia. Eu não acredito nisso, até porque a gente vê, né, os vereadores na Câmara, reunião das comissões e tal, acho que foi injusta esse comentário. Mas um vereador, ele não tem essa obrigação de bater cartão, né? De cumprir o horário. Então, a justificativa dos vereadores sempre é de que nós estamos na comunidade trabalhando. Mas eu vejo vereadores aí em hora de expediente andando pela cidade, né? Enfim, não tem como questionar isso também, porque um vereador trabalha a qualquer hora, né? Mas, enfim, a comparação que se faz com relação a essas questões é comparar o salário mínimo a um salário de R$ 8.743,14. E a gente, infelizmente, ouvi, né, um vereador dizer que está desanimado. Bom, se um vereador que ganha R$ 8.743,14 está desanimado, imagina aquele que está ganhando 1.800, 1.500, né? Esse pai de família que tem que acordar às 5 horas da manhã, o pai de família que sei lá como é que faz para ir trabalhar em Curitiba hoje, né? Então, são várias situações, são as várias demandas. Aí o que acontece? Eu diz assim, poxa, mas por que você está cobrando a Câmara Municipal? Porque a Câmara Municipal, principalmente essa gestão agora, ela vem incumbida, né, de cobrar o executivo e está dentro das suas atribuições. Eu acho isso bonito, acho bacana as cobranças, são vários requerimentos. Ontem o vice-presidente da Câmara pegou pesado com a prefeitura ali, fez umas cobranças, até inclusive fez algumas explanações ali de algumas denúncias que ele recebeu e tal. Tranquilo, não estou dizendo que está certo e nem que está errado o posicionamento, a maneira que é colocado. Tranquilo, mas é um direito, né? Mas e quem que cobra a Câmara Municipal? Quem fiscaliza a Câmara Municipal? O povo, a imprensa. Então não estranhem essa questão, porque para cobrar o executivo, gente, tem rede social, tem vídeo todos os dias. O vice-presidente, inclusive, na gestão passada, era o vereador campeão de criação de vídeo daquilo que dava errado.
Então, era uma coisa aqui, era uma estrada ali e tal. Ele mesmo fazia os vídeos, ele mesmo produzia os vídeos, ele mesmo publicava o vídeo, era quase todo dia, né? Ou pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. O vereador que é vice-presidente hoje, né, que esteve ontem no lugar do vereador presidente da Câmara, o vereador Juliano Santos, produzia muito vídeo, né, cobrando do Executivo. Mas engraçado que eu vejo o posicionamento de alguns vereadores que eles gostam de cobrar, mas não gostam de ser cobrado. Se eu coloco uma matéria aqui, parece um vespeiro em cima de mim. É a ameaça que eu já recebi, né? Todo mundo sabe disso, já tornei público, sabe? Ameaças, tentativa, né, de obstruir aquilo que nós temos direito, que é a forma democrática, como nós trazemos aqui as publicações, nos privar de algumas coisas. Então, parece que quanto mais a imprensa estiver longe, tanto é que, né, as pessoas hoje já não sentem mais esse prazer de entrevistar, né? É o meu caso, né? Até porque a própria população está olhando, e até um cidadão comentou, eu acredito até que ele exagerou, né? Ele falou assim: você já percebeu que está sendo implantada uma certa ditadura dentro do município? Aí eu, conversando, uma pessoa muito inteligente, né? Falei: ditadura dentro do município? Da onde que o senhor está tirando isso? Ele falou: não, isso é a crítica popular. É porque dá a impressão que a Câmara Municipal está se movimentando de uma forma tão abrupta que quase não se vê elogio dos trabalhos, das obras que são feitas, daquilo que está sendo feito todo dia, que é bom. Só se vê crítica, principalmente daqueles que são acostumados sempre a criticar, né? E parece a impressão que a população está tendo, né? Inclusive, eu tenho uma mensagem aqui da pessoa que mandou, que parece que o pessoal está preocupado com a próxima eleição, em quem sabe levantar um nome, né? Difamar bastante essa gestão, macular a imagem da atual gestão, para daí daqui a pouco colocar o super-herói americano para resolver o problema do município. Foi isso que o cidadão falou para mim. Daí eu falei: sabe que, né, eu não falo em ditadura, mas está um cerco formado contra a Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul já faz tempo, desde o início da gestão. É o pé na porta e cai para dentro, e é o seguinte, né? Não se tem, por exemplo, ontem o vice-presidente, o vereador Adilson Oliveira, de tanta coisa que está sendo feita no município, só foi falado coisa negativa, só daquilo que está dando errado, só daquilo que e uma denúncia que ele mesmo disse que não vai poder comprovar, que ele não tem prova. Ou seja, né, a cadeira legislativa sendo usada para ataques desenfreados ao serviço público, tranquilo quanto às cobranças, quanto aos requerimentos, aquela diplomacia toda, mas está estranho, desculpa, mas é a população que está trazendo esse anseio, senhor presidente, vereador Juliano Santos, está estranho, porque a Câmara Municipal está colocando nos holofotes, né, o brilho do Legislativo e ofuscando o trabalho do Executivo. Então, as obras que são feitas, ontem, por exemplo, o secretário lá que é responsável pelo urbanismo fez um vídeo mostrando que vai ter pavimentação aqui na área central, e eu não me recordo de ter sido falado disso, né, desse avanço. Então, eu vejo assim que algumas pessoas têm razão naquilo que está falando. Eu espero que não seja isso. Eu espero. Ainda que as más línguas, como falam, né, dizem que desde o dia 1º de janeiro está sendo preparado um grupo para trocar todo mundo, para mandar todo mundo embora. Inclusive, existiam promessas, né? Talvez até promessas de campanha, quem sabe, que o pessoal fala, né? Se eu ganhar, eu vou tirar esse, aquele outro, pode deixar. Esse compromisso eu assumo. As pessoas comentam isso, né? As pessoas comentam que tudo estava encomendado, né? Que essa pessoa nós não queremos mais, essa aqui nós não queremos mais, essa aqui não queremos mais. Aí eu falo assim, pera lá,
Calma lá. Espera lá, porque a gente conhece o país onde a gente mora. A gente conhece o sistema público. Será que nós temos vereadores aqui em Tijucas que é responsável por alguma secretaria? Será que tem secretaria? Será que tem uma secretaria inteira no município aqui que, a mando de um deputado, ela é coordenada por um vereador? Uma pergunta que eu faço. Será? Ninguém está afirmando isso. Mas será que nós temos uma secretaria aqui que as pessoas que são contratadas naquela secretaria são indicadas por algum vereador? Aí eu falo assim, nessas horas eu vejo quanto que nós temos que trabalhar. Então tem muita coisa que eu vou trazer à clareza aqui no meu trabalho, situações que muitas vezes não ficam muito claras, né? Tem muita coisa que eu quero levantar primeiro, que eu quero ver, me certificar primeiro para depois eu vir falar, tá? Mas, enfim, política é política, né? Agora, eu falo assim, quando a política é diplomática, quando a política lá acontece assim de uma forma saudável, eu acho bem bacana, porque todo município precisa disso, né? Todo município precisa de uma política saudável. Agora, quando as coisas acontecem na maldade, e tem muita maldade acontecendo aqui dentro do município, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai, nessa hora, fazer um joinha para aquilo que eu estou falando, tem muita maldade. Tem pessoa fazendo muita maldade aqui dentro, usando, né, um cargo, usando... E aí, sempre a cobrança está indo sempre em cima da prefeitura, focado ali no prefeito, nas secretarias. Eu falo assim, gente, teto de vidro todo mundo tem, né? Quem é que pode bater no peito e dizer tá tudo redondinho, tá tudo certinho, não tem nada? Eu falo assim, é difícil ser servidor público. Eu sou servidor público desde 1990. Eu entendo o nosso sistema, né? Mas, enfim, é um bate-papo, o presidente da Câmara participou aqui, confirmou. Poxa vida, eu não sei, porque nós temos vereadores de antigas legislaturas que falam que não faz 20 anos que foram trocadas as cadeiras, né? Mas o senhor veio aqui e confirmou. O senhor poderia, de repente, nos ajudar a entender isso, né? Para não ficar chato, para não ficar ruim? Então, é tão fácil, né? Jogar pedra, é tão fácil sacrificar alguém, é tão fácil falar mal dos secretários, é tão fácil falar mal dos chefes de departamento, sabe? Eu não estou defendendo ninguém aqui. Eu mesmo sou aquele que faço cobrança. Se tem um cara que perturba o prefeito Gringo, o vice-prefeito Claudemir e o secretário sou eu. Né? Não sei se todos os secretários gostam de mim ou não, mas enfim, quase pelo menos uma vez na semana eu estou tendo que entrar em contato com o secretário, fazer uma cobrança. Mas eu não torno público isso, porque eu não quero palco, eu não quero like, eu não preciso mais disso. Nós temos aí uma rede de comunicação gigantesca. O nosso jornal impresso aqui é o querido da cidade. Nós temos colocado sempre aqui as informações, aquilo que está sendo feito, aquilo que precisa ser feito, né? Mas existe, pode ter certeza disso. E eu espero, porque nós tivemos aqui uma experiência amarga numa gestão anterior, que foi a gestão da prepotência, das braçadas largas. Além de terem ganhado a eleição, eu vou refrescar a memória do povo tijuquense, porque eu estou com medo que isso aconteça de volta. Né? Estou com medo que isso venha acontecer, porque a gente percebe, né, os peitos de pombos, né, e tal, e nós fazemos, e nós pregamos o pé na porta e tal. Eu não sei, essa prepotência não me cheira bem. É a minha opinião. E nós tivemos uma gestão aí onde o grupo político ganhou a eleição. E mesmo assim ainda, o negócio é o seguinte, nós ganhamos, mas a vitória só não é suficiente, nós temos que humilhar alguém. Então nós temos que humilhar quem saiu. E outra, tudo aquilo que acontecer de errado agora é culpa da gestão passada. Colocaram todos os carros na frente do pátio, os carros sucateados, para a imprensa fotografar, já tinham ganho a eleição. A população que é inteligente, porque aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que está lá na roça hoje, que tem um celularzinho que acompanha o trâmite, né, político, ela percebe onde tem maldade.
Não precisa nós estar falando aqui que está acontecendo maldade aqui dentro do município. Que aconteceu já desde a época da campanha muitas maldades. E que tiveram pessoas altamente prejudicadas dentro do município por causa de arranjo, por causa de promessa. E eu acredito que tem pessoas que devem estar com a conta muito alta. Tem pessoas aí que não sei se vai conseguir pagar a sua conta de promessas políticas em relação a essa questão. Eu vou tirar esse, vou tirar aquele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sei se vai dar conta. Eu acredito que não. Mas, enfim, tivemos já uma experiência. E quando a gente fala muitas vezes, está ruim. Gente, vocês lembram, né? Vocês lembram quando a gente, na era analógica, que nós tínhamos que subir no telhado da casa da gente lá para sintonizar o canal 12, né? E daí a gente acertava o canal 12, descia lá. Se quisesse mudar para o canal 4, que era o que tinha, né? O canal 4 estava cheio de chuvisco. E daí não estava muito bom aquilo. Daí a gente percebia, lá fazia uma mudança, de repente a gente via assim, escuta, mas essa imagem ela não está tão ruim assim. Ela está chuviscada, mas ela está prejudicada, mas ela não está tão ruim assim, né? Então, eu falo assim, existem situações assim que eu vejo que a inteligência hoje, a tecnologia, né, vem usando a maldade para se promover. Eu tenho medo de grupos políticos que tentam se promover à custa do sacrifício dos outros, né, da humilhação. Eu tenho medo de grupos políticos que já declaram, né, abertamente a sua pretensão. Nós temos vereador aí dizendo que não vai vir candidato a vereador na próxima. Quando as pessoas falam isso, o que eu entendo com isso? Se a gente entende que a pessoa ama a política, a gente vê que a política está na veia dela, né? Ué, ou quer vir candidato a prefeito, ou quer vir candidato a vice-prefeito, né? Então, tem muita coisa que não gostam de falar, né? Com relação às secretarias, a pergunta que eu fiz, será que nós temos alguma secretaria no município que é coordenada por algum vereador? Nós vamos descobrir. Enfim, é fácil, né? Bater, dar pancada, pesaço. É fácil ver alguém acuado num canto, muitas vezes, sem ter como se defender. Eu não tive uma única conversa com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários, para alguém dizer assim, alguém pediu para ele lá fazer isso. Não, eu não faço, eu não ajo dessa forma, não. Mas eu fico percebendo. Eu, às vezes, pego o celular, eu começo a fazer uma matéria, tal, daí eu paro, eu digo, não vou publicar. Porque a população está numa defesa tremenda, está sendo vendido, né? Uma questão, está sendo mostrada uma situação no município de Tijucas do Sul, e existem algumas pessoas que estão entendendo isso como positiva. Eu vou deixar gravado isso aqui, vou baixar esse vídeo, vou subir no YouTube, inclusive, porque na próxima campanha eleitoral que tiver no município, na próxima gestão, não sei se será esse grupo político que está hoje, ou se será um novo grupo político, ou um grupo político mesclado, não sei o que vai acontecer. Mas eu quero guardar todos os materiais que eu puder, né, para lá na frente eu ver que quem está batendo se vai entender como é estar do outro lado. Então, são situações óbvias, né? Nós temos, por exemplo, hoje, pessoas em outros municípios que estavam no Legislativo e hoje estão à frente do Executivo. Nós temos pessoas, por exemplo, nós temos vereadores que faziam cobranças de secretarias, cobranças assim ao nível do vereador Adilson Oliveira, que, né, chega junto, e hoje são secretários e recebem cobrança, né, não sei se igual ou parecida com aquelas que faziam quando estavam na legislatura. Vocês perceberam que a política é uma roda gigante? A mesma hora que alguém está em cima, de repente está embaixo. Então, tudo isso a gente vai acompanhar, né? A gente percebeu que tiveram vereadores aqui que tiveram expressividade de voto que superou
né? Nós desejamos, né, que esses vereadores consigam manter a expressividade de voto, porque a gente sabe da dificuldade. Uma coisa é quando eu sou candidato, e eu já fui candidato, e a gente quer oferecer. Outra coisa é conseguir fazer. E a população, muitas vezes, se chateia, né, com aquilo que é prometido e não é conseguido ser alcançado. Acho que é uma reflexão nossa aqui nessa manhã de sexta-feira. Então, eu não estou aqui, né, eu não falei que, inclusive aqui, ó, né, de forma educada aqui, ó, nós trocamos ideia com o presidente da Câmara aqui, né? Ok, Marcelo, um ótimo final de semana para você também, para o senhor, né? Enfim, não estamos aqui para... Só que eu vejo assim, o ataque à Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul é diário. Em redes sociais, a questão da Estrada do Saltinho agora é uma necessidade, a gente sabe disso, mas se acentuou agora. A gente tem acompanhado que os processos estão ocorrendo, né? Então a gente tem acompanhado, não estamos dizendo aqui que está errado. Não, a população tem os seus anseios, mas só que existem algumas coisinhas, umas coisinhas a mais, que a gente fala assim, mas peraí, tem outros interesses nessas questões. Tem um interesse genuíno popular do anseio da melhora da qualidade de vida, né? Por exemplo, alguém que diz, olha, o hospital tem que melhorar, tem que contratar mais médicos e tal. Esse é um anseio da sociedade, daqueles que dependem, né, da saúde municipal. As estradas, né, que eu falo assim, a gente não pode falar nada, né, gente? Mas eu acho assim, eu quero dizer para vocês que no país todo vai ter um galardão no céu, né? Como dizem os cristãos, né? Um galardão. Aquilo que você faz, você vai aumentando o teu galardão, né? Os tais dos secretários de saúde e secretários de viação e obra. Esses aí vão ter um lugarzinho especial no céu. Porque, eu vou falar, se tem duas secretarias, né, que a pessoa tem que pensar bem antes de assumir, é a tal da Secretaria de Saúde e a tal da Secretaria de Viação e Obras, que são as secretarias às quais pertencem as maiores demandas, principalmente na área rural, né? Então, nós temos pessoas, por exemplo, que vieram de fora, que estavam acostumadas a sair na frente da sua casa, com calçamento, asfalto, tudo, e a pessoa às vezes vende a propriedade dela, vem morar em Tijucas do Sul, numa área rural, e de repente queria ter um asfalto lá, mas é área rural, área que muitas vezes não dá nem para passar um asfalto. E a pessoa às vezes vem na rede social e ela quer porque quer que tenha um asfalto agora na frente da casa dela. Porque ela era acostumada a viver num lugar onde era cercado de asfalto. Nós estamos falando em metrópoles, né? São José dos Pinhais, Curitiba e outras cidades, né? Então a gente percebe assim que vai melhorar? Vai. Mas sempre um passo de cada vez. Sempre tendo paciência. As cobranças são importantes, né? Mas essas coisas, essas movimentações, né, esses ataques, né, que parte do legislativo, de alguns grupos políticos no município de Tijucas do Sul, eu digo, gente, precisamos avançar. Políticas públicas inteligentes, né? A gente fica triste em ver, sabe, quando eu vi o vereador ontem falando que está desanimado, que às vezes desanima, eu digo, meu Deus, cara, R$ 8.743,14. 8 mil, quem é que ganha 8 mil hoje? Para não precisar bater ponto, para não precisar cumprir horário, né? Num lugar de fato luxuoso. Não estou falando mal porque eu mesmo já tomei café lá. Tem café, tem pão, tem bolo, você sobe lá, é de fato mesmo, é um lugar luxuoso. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul não fica para trás de nenhuma outra, né? E a pessoa tem o seu gabinete, tem uma assessoria, tem assessor, né? Porque Tijucas do Sul não tinha assessor, né? Hoje os vereadores têm assessores, pessoas para ajudar. E daí, às vezes a gente desanima. Puxa vida,
Eu fico triste com isso. Fico triste porque eu falo assim, e aquele trabalhador que não tem transporte público hoje para ir para Curitiba, né? E aquele trabalhador que ganha 1.500 por mês e tem que pagar aluguel, e ele tem que colocar ele tem que colocar o pão na mesa da família. E às vezes está com um sorriso, agradecendo a Deus, né? Sendo grato por aquele pouco. Aí a gente vê pessoas, né, que estão exercendo cargos de alto salário, porque acima de 8 mil reais, e dizendo que está ficando desanimado. Gente, isso entristece, né? Mas enfim, o vereador Juliano dos Santos disse que vai fazer um vídeo, falou que não é um empréstimo, né? Que esse projeto que foi aprovado ontem por unanimidade, que é um projeto de resolução, é outra coisa, né? Agora, eu só queria perguntar para o vereador, se pudesse me responder lá então nesses vídeos, quanto o senhor pagou, quanto a Câmara Municipal pagou em cada cadeira? Né? É uma pergunta de algumas pessoas. Quanto o senhor pagou nos capachos, nas cortinas? Será que teria como prestar conta para a sociedade por item? Fazer uma prestação de conta lá, pode ser por escrito. Quanto que foi pago? Qual foi a empresa que vendeu? A população quer saber isso aí, né? Então, foi falado esse assunto, eu gosto de discutir política, não sou candidato, não quero ser candidato. Tá? Ser candidato para uma sociedade ingrata, muitas vezes, né, é complicado. Porque se você vai ser candidato a vereador, você tem que pagar para ser eleito. E é uma das coisas que eu nunca me coube, né? Tanto é que quando eu fui candidato a vereador, que me faltou apenas 26 votos para ser eleito, eu falei assim, a minha conquista eu já recebi. Eu fui reconhecido por uma boa parte de pessoas que não recebeu nada das minhas mãos, nada, nem um copo d'água pago. Mas acreditaram no meu trabalho. Isso é glorioso. São valores, né, que ninguém tira de nós. E eu tenho uma certa dificuldade. E alguma pessoa brigou comigo e disse assim, puxa vida, se você tivesse atendido pelo menos meia dúzia de família, você tinha sido eleito. Custa pagar um portãozinho para a pessoa, custa fazer um banheirinho, custa colocar uma janela, custa comprar umas telhas, custa pagar uma festinha de aniversário. Assim, para mim custa. Custa a minha honra, custa o nome da minha família, né? Eu falei, eu não trabalho dessa forma. Então, talvez por isso que algumas pessoas às vezes não gostam, né, do estilo do nosso trabalho, mas enfim, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Então nós ficamos com a parte da comunicação, nos envolvemos sim, né, nos trabalhos do legislativo, do executivo. Quem cobra o executivo tem 9 vereadores, 8 vereadores e uma vereadora para cobrar o executivo. Tem a sociedade também, tem as redes sociais, né, que cobram. Mas quem que cobra os vereadores? Quem cobra o legislativo? A imprensa, a população, quem quiser cobrar, porque é o direito de cobrar transparência. Por falar em transparência, quer ver uma coisa aqui? Pra vocês não dizer que eu estou criando caso. Antes de encerrar, vou mostrar para vocês como que funciona o negócio. Espera lá. Deixa eu colocar aqui. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no portal de transparência da Câmara Municipal, tá? Eu vou colocar aqui no monitor 2, vou transferir para vocês aí, vou falando e vou mostrando para vocês aqui, tá? Só para terminar. Aqui nós estamos aqui, aqui você entra, tem várias informações, né? Sobre os vereadores, se você quer saber quem são os vereadores, atividades legislativas, né? Você abrir aqui, vai ver, né, as indicações, moções, requerimentos, tal, né? Esse é o portal de transparência, né? Deixa eu ver como é que eu fecho isso agora. Espera lá. Aí. Aqui, nesse ponto aqui, ó, está falando sobre os repasses, que é aquele repasse que a Câmara recebe e tal, né? Aqui diz assim, ó, a princípio da separação e da harmonia entre as funções estatais, remete à autonomia dos respectivos poderes, né?
que requer, dentre outras condições, recursos financeiros suficientes. Aqui que eu falei assim, recursos financeiros suficientes para o desenvolvimento de suas atividades, né? E nós vimos ontem o vice-presidente falando que a Câmara, para a Câmara não se apertar, precisa de linha de crédito. Foi isso que ele disse. A população entendeu que era empréstimo. O presidente da Câmara está dizendo que não é empréstimo. E o que é essa linha de crédito, então? Né? Em nível municipal, esta relação ocorre entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, tal, e assim vai, por diante, né? Aí aqui, vamos dizer assim, vamos ver então quais foram os valores devolvidos? Ó, confira também os valores devolvidos ao Poder Executivo Municipal. Os valores são devolvidos ao final de cada... Então, vamos clicar aqui? Clicamos aqui. Ó, ele vai abrir aqui, transparência, né? A gente vai pegar aqui a entidade. Vamos colocar aqui. Vamos ver quanto que a Câmara Municipal devolveu em 2024, né? Porque 2025 ainda está vigente, né? Ele vai gerar um PDF aqui, certo? Ó, tá? Portal de transparência, que estão dizendo que é transparente, né? Vamos lá. Se eu pedir para visualizar, acho que ele vai fazer o... Vamos ver. Ó, baixou aqui. Inclusive eu já tinha baixado, tá? Vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Tá aqui o PDF. Espera aí um pouquinho. Deixa eu fechar essa janela aqui. Vou puxar aqui, ó. Oxe. Aí. Ó, mas que coisa. É isso que dá, né? De trabalhar sozinho. Ó, relatório de transferências financeiras Câmara Municipal. Zerado. Não tem a informação. Então eu não consigo saber quanto que foi devolvido em 2024. Não está atualizado, não está transparente. E assim vai. E assim por diante, né? Se a gente quer ver aqui, por exemplo, ó, os vereadores, né? Aqui, tudo certinho e tal. Vamos ver aqui, transparência. Vamos aqui. Cartão cooperativo. Deixa eu ver aqui onde que estava. Um pouquinho, quero ver se eu acho aqui. Eu falei, não é fácil quando você quer localizar aqui, né? Despesas, cronograma. Outras informações em tempo real. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Você vê que... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vou mudar aqui. Esse aqui eu vou deixar para outra hora, tá? Isso aqui eu vou estudar esse portal de transparência aqui, para mostrar para vocês qual o grau de dificuldade que a gente tem para saber algumas coisas. E era isso então, né? Tá conversado, o presidente da Câmara disse que vai esclarecer para quem estava aí, né, perguntando para mim ontem, se é empréstimo que a Câmara precisa fazer, mas como empréstimo, né? Como que a Câmara precisa de dinheiro e, né, se as gestões anteriores conseguiram devolver recursos grandes, né, economias, como que a Câmara Municipal hoje está gastando com luxo? É isso que estão perguntando, a população está perguntando. E agora está falando eles entenderam que era empréstimo, mas o presidente da Câmara está dizendo que não é. Mas o vice-presidente da Câmara disse que para não se apertar, para a Câmara não se apertar, precisava aprovar, né, precisava votar essa captação de recursos, que eu não sei, né? As pessoas estão entendendo que é empréstimo, mas diz que é uma outra espécie de recurso. Cabe à Câmara Municipal, então, aí no seu meio de comunicação, esclarecer para a população. E é isso, gente. Um bom final de semana para todos vocês. Estamos aqui acompanhando, né, os trabalhos, noticiando para vocês aí várias situações, né, não só da área política, mas de outras questões também
que fazem parte do nosso dia a dia, tudo aquilo que é de interesse público, de utilidade pública, né? Quando você precisa, às vezes, né, sumiu um animal, um cachorro, perdeu o documento, conte conosco, porque nós temos aí bastante gente que nos acompanha, e na maioria das vezes, quando nós fazemos uma publicação de alguém que tem um animal extraviado, alguma coisa, já no mesmo dia, no dia seguinte, já aparece pelo grande alcance que nós temos aí. Tá bom, gente? Um forte abraço para todos vocês, e estamos aqui para ajudar a população a entender como funciona a política local de Tijucas do Sul. Um forte abraço e até o próximo conteúdo, que pode ser daqui a pouco.